comecei a escrever Amanhã Tardará antes da publicação do Coisa Amor. Ah, Então, tá. antes de qualquer tipo de repercussão. Então, Amanhã Tardará... Ele resgata tem esse início eco, também. Exatamente, exatamente. Eu levei, acho que, assim, desde que eu escrevi a primeira linha da primeira versão do romance até terminar a última versão editada já com o editor da Planeta, foram 4 anos que se passaram. Tá. Então, nesse meio tempo, eu perdi completamente a ingenuidade. Não, Perdi a virgindade, perdi a ingenuidade. Perdeu tudo. Perdi tudo e ganhei tudo também, ganhou né? tudo, é. Então... houve um deslocamento ao longo da escrita do romance. Mas o fato é que, no começo, eu me senti... ele partiu de um lugar de dívida. Ora, quem diria que um neurótico obsessivo tem uma relação com a dívida? Com a dívida e com a dúvida. Eu achava que eu estava em dívida comigo mesmo. No seguinte sentido. Cara, eu sinto no meu profundo ser que o meu grande lance, o meu grande propósito é escrever, é ser escritor. E eu tô adiando esse propósito há mais de uma década, há anos e anos a fio. Por uma série de razões de vida pragmática, inclusive. Eu estava na faculdade de Direito, me formei em Direito, eu tinha que estudar para concurso, eu tinha que sentar a bunda na cadeira e passar 12 horas por dia estudando para concurso. Então, assim, escolhas da vida. Depois trabalhar, depois escrever nos momentos periféricos da vida. Exatamente. Então, assim, sabe. eu tive que deixar esse grande propósito da minha vida, com maiúsculos, de canto um tempo. E aí chegou no momento em que eu estava com Coisa Amor pronto, meio que ali em via de ser publicado, e eu falei, cara... Eu tô em dívida comigo mesmo, eu tô atrasado para esse meu grande propósito de vida. Se eu parar, eu caio. Eu vou agora imediatamente emendar com uma história e vai ser uma história longa, vai ser um romance. Naquela época eu nem tinha exata dimensão de que ele ia se tornar um romance de fôlego, com 320 páginas. Bastante fôlego. E que é talvez um trocadilho ou uma aparição do inconsciente, porque a questão do fôlego está dentro do livro de uma maneira muito importante. Sim. E aí eu me vi, cara, eu vou escrever. De modo que eu fui muito duro comigo, Custódio, assim, duríssimo. Fui cruel, você foi cruel. Crudelíssimo. De me... Então, assim, às vezes eu tava... A câmera pegou isso, ó. Exatamente. Tô aqui com um silício, um chicote. Eu me coloquei o propósito de que todo dia, de domingo a domingo, fazendo chuva ou fazendo sol, isso era também no meio da pandemia, em que todos nós estávamos com o psicológico em frangalhos, e eu me coloquei a determinação de que fazendo chuva ou fazendo sol, de domingo a domingo eu tinha que escrever. Então, às vezes, eu estava absolutamente exausto na procuradoria, eu estava num momento de muita demanda também, eu estava no gabinete da procuradora-geral, enfim, às vezes chegava 11 horas da noite, eu estava com o olho piscando, assim... E escrever? Eu tenho que escrever. Eu sentava de 11 da noite à meia-noite, uma horinha ínfima, às vezes não saía nada. Às vezes saía às vezes era o tempo de decidir uma palavra, porque eu gosto de ter esse cuidado com a palavra, eu gosto que aquela coisa fique reverberando aqui na minha cabeça. Às vezes era o labor de trocar uma palavrinha de lugar, ou trocar uma palavra, um sinônimo. Mas eu tava ali. E foi horrível. Não, imagino. Mas você sabe que é uma situação duríssimo. assim, até para te ajudar nesse aspecto, acho que é uma situação assim que eu ouço bastante aqui dos autores. Essa coisa do... Marcelo teve aqui, né, que escreveu o Neon, o Jabuti e tudo. Sim. E ele falou, cara... Sim, eu sofri muito, eu me cobrei muito, tive que ter muita disciplina. Sim. E é isso, assim, né? Porque infelizmente vivemos num país que não dá, a maioria de quem escreve normalmente tem uma segunda atividade, até essa segunda atividade, até como sendo a primeira das atividades e tudo aqui, né? Das contas e tal. E aí... Tem esse lugar, assim, né? As pessoas têm família e tudo, trabalham 10, 12 horas. Exato. E tem que escrever nesse lugar das 4 da manhã, da meia-noite, das 2 da manhã. Então, assim, é um desafio. Mães que estão com criança amamentando. Só escreve depois que a criança dorme. Cara, isso é uma loucura, eu não então, consigo imaginar. A criança dorme, a pessoa está exausta, vai escrever. Você fala, cara, como loucura. Assim? Mas vai, faz. Então, assim, realmente, olha... E às vezes as pessoas falam, olha, gente, não tenho tempo de ler, não sei o quê. Eu falo, gente...
vai escrever então, vai trabalhar 10 horas e depois vai escrever, vai ficar 3 horas matutando uma palavra ou uma frase para ver se ela está fazendo sentido, ou com a história, ou com a sonorização, ou sei lá o que seja, entendeu? E olha que eu nem escrevo, hein? Mas eu até com as conversas com os autores e tudo, eu capto bem esse lugar e essa coragem, assim, sabe? E um pouco de loucura também. E um pouco, não deixa de ser também um pouco de loucura. Mas se não tivesse um pouco de loucura, ela não vai sair. Esse livro não sairia sem um pouco dessa loucura, entendeu? Exatamente. É isso. E para você escrever, você precisa ler, necessariamente. Para você ser um escritor, no mínimo, mediano. Então, você tem que ter uma carta de leitura. Tem que ter, exatamente. Leitura, né? Exatamente. Não é simplesmente, eu vou parar de ler, vou passar 4 anos da minha vida escrevendo. Não, você tem que estar em contato com isso, porque... enfim, é uma tonelada de input para ter uma gotinha de output, assim, sabe? Você se encharcar de arte para fazer pingar uma gotinha. Perfeito. Aproveita.